Tito capítulo 3 diz exatamente assim: Glória ao Senhor. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos alegres com Jesus? Eu estou num texto junto com vocês agora. Lemos um texto, melhor dizendo, em que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem chamado Tito, e este jovem obreiro, tinha um dever de organizar a igreja que estava localizada na região, era uma ilha da Grécia, chamada Ilha de Creta. Esta região fica lá na Grécia. E é interessante que neste texto, o apóstolo Paulo vai direcionando esse jovem obreiro sobre o que ele deve fazer. Como ele deve organizar a igreja. Logo no capítulo 1, Paulo fala que deixou ele ali para colocar algumas coisas em ordem. Verso 5, por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes. Então, a igreja em Creta precisava ser organizada. E organizada do ponto de vista eclesiástico, ministerial, doutrinário e também comportamental. O comportamento dos irmãos. Nesta noite não vou falar da organização eclesiástica, por exemplo, que ele fala, estabeleça presbíteros. Não vou falar disso. Também não vou falar, por exemplo, das falsas doutrinas, de como
Tito tinha que organizar os irmãos a partir do verso 10, ele diz assim: existem muitos insubordinados que falam, enganadores, que falam coisas que ninguém entende. Também não vou falar disso. Então, não vou falar da organização eclesiástica, nem da organização em relação aos falsos mestres, às heresias, aos dissidentes. Dissidentes são aquelas pessoas que saíram dentro da igreja e se tornaram, em alguns casos, se afastaram e se tornaram hereges. Então, existem pessoas que saem da igreja e se tornam um herege. O que é um herege? O que é um herege? Ele começa a perverter a doutrina. É o sujeito que perverte a doutrina. Ele inverte a doutrina e cria novas doutrinas que estão em desacordo com as Escrituras. Então, existem pessoas que saem de dentro da igreja e se tornam hereges. E esses dizem aqui, olha, Paulo diz, porque existem muitos insubordinados que falam demais, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. E quem eram os hereges da circuncisão? Eram aqueles judeus cristãos convertidos ao cristianismo, melhor dizendo, judeus convertidos ao cristianismo, que queriam fazer os cristãos viverem como judeus. Por exemplo, guardar o sábado, circuncidar-se, praticar os rituais cerimoniais do judaísmo. Isso não tinha nada a ver com o cristianismo. O cristianismo não é judaísmo. Então era um herege. Olha, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Se você não circuncidar ao oitavo o seu menino, você não vai ser salvo. Se você não cumprir os rituais religiosos do judaísmo, você não será salvo. Não está escrito isso na Bíblia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto, acabou. Era isso. Ok, então os hereges. Eles precisavam ser combatidos, resistidos, sufocados. Entende? Paulo fala sobre isso, sobre esse comportamento e sobre a ação com essas pessoas. Então ele coloca aqui no verso 11, é preciso fazê-los calar. Eles precisavam ser calados, porque andam pervertendo casas inteiras. Então esses hereges entravam dentro nas residências dos irmãos e pervertiam aquela família toda. Desviava a família inteira. É muito comum uma pessoa que, por algum período de tempo, deixa de participar da sua congregação, ele já começa a lançar mão de comportamentos que nada tem a ver com a sua própria congregação. Ele já começa a lançar mão de conceitos hereges de outras pessoas, praticados por outras igrejas. Então, tome cuidado com as pessoas que não frequentam a igreja, que não congregam. Pessoas que não congregam não servem para ser seus companheiros de fé. Eu estou falando de quem são essas pessoas? Estou falando daqueles que não frequentam a igreja. Tem gente que aderiu à ideia de não frequentar a igreja. Aderiu à ideia de não ser cristão de igreja. Então ele aderiu à ideia de ser um crente, ele é um crente nominal, ele é um crente que pratica o culto em casa, e aí ele vai criando suas próprias doutrinas. Ele se desprende, se desgarra daquilo que é pregado na igreja, e aí vai criando suas próprias doutrinas. Então, esse crente precisa ter cuidado com ele. Por quê? Primeiro, porque ele já se desgarrou. Segundo, ele vai se tornar facilmente um herege. Facilmente ele vai se tornar um herege. A igreja nos mantém na linha. A própria igreja nos mantém na linha. Por isso que a igreja tem uma série de eventos que tem como objetivo manter o cristão na linha.
Então a igreja precisa se atentar a isso. Mas os hereges têm que ser, precisam ser tratados, porém não é disso que vou falar nesta noite. Também o apóstolo Paulo fala sobre vários deveres, e deveres com várias pessoas de diferentes níveis sociais. Ele fala com as pessoas que são obreiros, fala com pais, fala com filhos, fala com aqueles que na época tinham seus escravos, ele fala com pessoas de diferentes níveis sociais. E aí me chama a atenção, né, ele falando sobre o moço, sobre a moça, né, sobre a mulher, sobre a idosa, sobre a recém-casada, alguns comportamentos que nos chamam a atenção e que estes sim eu quero trazer para a nossa meditação. Como deve ser o cristão nos dias de hoje, como deve viver o cristão nos dias de hoje para ser considerado um crente vitorioso. Pensam algumas pessoas, e até dizem que crente vitorioso é aquele que não anda duro, que anda sempre com dinheiro no bolso. Então, em geral, as mulheres são vitoriosas, porque sempre tem um dinheirinho guardado, não é? O homem fica duro, aí ele chega até a mulher, tem um dinheirinho aí, a mulher sempre diz, tem um dinheirinho. Mas, em geral, não é disso que vamos falar. Ser vitorioso não significa dizer que a gente não vai ter, nunca vai passar por nenhum tipo de apelo. Isso é ser prudente. É diferente. Agora, o que estamos falando nesta ocasião é em relação à nossa carreira na fé. Que nossa carreira cristã, nós estamos numa carreira. O cristianismo é uma carreira, não é uma profissão nesse sentido, não deve ser pensada como uma profissão nesse sentido, mas é necessário a gente interpretar, né, entender. Então, o que temos que pensar, irmão? Que a nossa vida é uma carreira na igreja. E uma carreira não pode ser abandonada de qualquer jeito ou levada de qualquer jeito, conduzida de qualquer forma. Como é que se conduz uma carreira? Como é que um professor tem que conduzir sua carreira? Um atleta tem que conduzir sua carreira? Um piloto tem que conduzir, um piloto de avião, como é que ele tem que como é que ele tem que conduzir a sua carreira? O apóstolo Paulo diz o seguinte: acabei a carreira e guardei a fé. Ele não disse o contrário. Larguei a fé e saí na carreira. Ele diz: eu guardei a carreira, acabei a carreira e guardei a fé. Então, nós estamos numa carreira. E numa carreira cristã, a gente precisa zelar dessa carreira. Estamos trilhando. Alguns estão há 1 ano, outros há 2, outros há 5, outros há 10, e assim por diante. Outros há 50 anos, mas estamos numa carreira. E nesta carreira, a fé que estamos trilhando, tem um objetivo, tem um alvo. Queremos chegar aonde? Ao céu. Ela terminará quando? Quando estivermos lá, com Jesus. Ou então, quando a gente aqui, nesta terra, findar a nossa carreira. Então, pode acontecer para qualquer um a qualquer instante. Não está dito para mim ou para você qual será o dia. Se você soubesse o dia que vai acabar a sua carreira, o que você faria até lá? Então, por isso temos que ser vigilantes, porque estamos numa carreira, essa carreira precisa ser bem-sucedida. Então, como cristãos, temos que ter uma boa conduta, temos que viver bem, temos que ser um bom cristão, temos que ser um bom servo de Deus.
como um servo de Deus, porque eu também sou um servo de Deus, a irmã Cida é uma serva de Deus, um cristão, somos irmãos. Como irmãos em Cristo, nós temos que ser bons irmãos, temos que ser bons crentes, temos que ser bons discípulos de Jesus, bons seguidores de Jesus, temos que dar bom testemunho dele, pela nossa carreira, a nossa forma de viver. E como é que a gente faz isso? Como é que eu dou bom testemunho? Como é que eu demonstro a minha vida para Deus, como um bom cristão, como um bom irmão? Como é que eu conduzo bem a minha carreira? Com bom testemunho. Então, para eu ter bom testemunho, tem uma série de coisas que eu preciso pensar. Eu tenho que me atentar, eu tenho que cuidar. E é sobre isso que Paulo escreve a Tito. Paulo escreve a Tito algo interessante que eu quero compartilhar com vocês, que diz exatamente assim, ó: ninguém deve desprezar a tua mocidade. Ninguém deve desprezar. Ninguém te despreze. Por que ninguém te despreze? Então você não pode andar de qualquer jeito. Para ninguém te desprezar, é verdade que as pessoas desprezam qualquer um. Desprezaram Jesus. A Bíblia diz: era desprezado e não fizemos dele caso algum. Não é? Mas, no entanto, as pessoas, apesar de desprezarem a todos, ou a qualquer um, que elas acharem que devem ser desprezadas, nós, como cristãos, temos que andar de forma a não dar a ninguém oportunidade de desprezo. Como assim? Olha, aquele irmão é crente. Aquela ali? Crente da onde? Aquele ali é crente. Crente da onde? É o chamado crente Raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Não podemos ser assim. É verdade que tem pessoa que nem te conhece e dá mau testemunho de você sem saber de fato quem você é. Ele inventa mau testemunho a seu respeito. Ele sonhou com você. E aí diz que você tinha um mau testemunho. Isso é verdade. Mas nós, como cristãos, precisamos tirar daqui, desse texto, algumas informações. O verso 6 do capítulo 2 diz assim. Verso 7, perdão. Diz assim, ó: torna-te pessoalmente padrão. Repita comigo: padrão. Padrão é aquilo, é um modelo. Torna-te modelo. Torna-te um modelo de boas obras. Evangelho e boas obras têm que caminhar junto. Fé e boas obras têm que caminhar junto. Sem boas obras, como é que a gente vai ter fé? Aí ele diz mais ainda: como assim? Torna-te, como seria o padrão? De que forma seria esse modelo? Aí ele coloca no verso 8, tem uma linguagem sadia. Então o crente não pode sair por aí falando palavrões, falando que não deve, xingando, tá, blá, 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 como muitas pessoas estão fazendo. Nós temos, como cristãos, ter uma linguagem sadia. O nosso linguajar tem que ser bom. Tem hora que a gente fica, quando a gente estiver com a ira descontrolada, eu trabalhei com um cidadão que ele dizia o seguinte: quando você estiver muito irado, e você está querendo falar muito, quer perder o controle, encontra um pé de abacate, e o primeiro pé de abacate, ele falava assim, o primeiro pé de abacate que você encontrar, e se tiver um abacate nele, grita até o abacate que está verde cair. Na hora que o abacate cair, você para de gritar. Ou das duas, uma. Ou você perde a voz, ou o abacate, de tanto ouvir você gritar, amadurece. Não é? Na verdade, o que é mais provável acontecer é você perder a voz. Então, às vezes, nós temos que ser padrão. Padrão, nós temos que ter uma linguagem boa. E é interessante que a linguagem do crente, a linguagem do crente é compreendida, não é?
Às vezes a pessoa nem crente é, mas usa uma linguagem que nós achamos que ela é crente. Ela usa alguns identificadores, alguns marcadores. Por exemplo, está conversando com alguém, de repente ela fala assim, misericórdia. Aí você já fala assim, epa, não é toda pessoa que fala misericórdia. Aí de repente você está conversando com outro, ele fala assim, olha que bênção de Deus. Aí você já pensa, essa pessoa é crente. Às vezes ela nem é. Às vezes ela não é, mas usou uma linguagem que te chamou a atenção porque faz parte do grupo social que você vive, que é a igreja. A igreja se usa, na igreja se usa determinadas linguagens, determinadas palavras, e essas palavras carregam um sentido. E esse sentido, muitas vezes, é o que parece para você, é que aquela pessoa que está usando, fazendo uso dessa linguagem, é uma pessoa cristã. Agora, se a linguagem, se a forma que eu falo identifica o grupo social que eu pertenço, então, dependendo do que eu falo, a forma que eu falo me desconecta completamente do cristianismo. Não é assim mesmo? Se uma pessoa que usa tal linguagem, tais palavras, como eu te falei, olha, é uma benção esse irmão, né? Essa pessoa é uma benção, graças ao bom Deus, deu tudo certo, foi uma bênção de Deus. Você nem conhece a pessoa, mas você fica lá querendo saber, tu é evangélica, é? Já quer perguntar, você é da igreja? Já aconteceu isso com vocês? Já, lógico. Agora, se você encontra uma pessoa e essa pessoa tem uma linguagem que, no exemplo anterior que eu dei, mesmo essa pessoa não sendo crente, ela sinaliza, ela te identifica como crente para você, a ponto de você querer perguntar se ela de fato é crente. De outra forma, se você que é crente usa uma linguagem, por exemplo, uma pessoa não crente, então é claro que você também será desassociado do grupo de crente. A pessoa que vai dizer, olhar para a sua linguagem, para a sua palavra, a forma de você falar, e vai dizer assim, esse aí pode ser tudo, menos crente. Porque a fala dele não o identifica como crente. Pedro foi identificado quando Jesus estava sendo, pela fala, quando Jesus estava sendo crucificado, condenado, estava lá no Sinédrio, sendo julgado, a Bíblia diz que Pedro foi vê-lo, acompanhou de longe, mas uma mulher perguntou, você é um deles? Ele disse, não sou. Não sei quais palavras Pedro disse, que ela depois questionou e falou assim, você fala igual a eles. A tua fala te condena. Então, a forma que a gente fala diz quem nós somos. Então, o cristão precisa de certo modo não, precisa atentamente tomar cuidado com a forma que fala. Não pode ter uma linguagem chula. Não pode ter uma linguagem desconectada com a fé cristã. Já pensou se eu estivesse pregando aqui agora? E aí, irmãos, é o seguinte, peço para as meninas aí abrir a palavra, abra a Bíblia aí. Vai, abre a Bíblia aí, irmão. Oh, que demora, tio. Olha lá, vocês estão rindo, não é? Você vai falar assim, esse pastor é da onde? Esse pastor não é? Esse pastor é da quebrada. Olha lá, Gustavo, esse pastor é da quebrada, né? Uma vez eu falei uma palavra que eu não sei qual foi, num grupo de jovens, e aí o Vitor falou assim, oxe, o pastor falando gíria. Não lembro o que foi, mas o Vitor disse, o pastor falando gíria. Então, a gente tem que tomar cuidado com a fala. A fala, nossa forma de falar diz quem nós somos. Ela pode dizer que eu sou da quebrada? Pode, que nem o Gustavo falou, mas depende. Nesse sentido, vai falar assim, esse cara aí é do rap, né? Seja lá de onde for, não tem problema, é um grupo cultural, social. Ok, ela pode. Mas e se eu for um sujeito que a cada 10 palavras, 3, por exemplo, são palavrões?
Como fica? Que imagem? Então, Paulo diz assim, que nós tenhamos uma linguagem sadia e irrepreensível, de modo que ninguém nos envergonhe. Olha o que ele diz aqui, ó, para que o adversário seja envergonhado. Quer dizer que o adversário está procurando uma forma de nos envergonhar. E Paulo diz o seguinte a Tito: então seja prudente no falar, para que o adversário seja envergonhado. Ele vai procurar envergonhar você, mas ele quem será envergonhado, porque a sua linguagem será sadia, sua fala é irrepreensível. Então o cristão precisa ter. No mais, ele diz ainda, ele diz, ó, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Aí depois, mais à frente onde eu li, Paulo diz o seguinte, veja só, capítulo 3, versículo 2, não difamem a ninguém. Primeiro, ter uma linguagem sadia. Depois, não difame a ninguém. A gente não pode sair difamando pessoas, irmão, amigos. Temos que fugir desse comportamento. Às vezes, irmãos, determinadas informações não podem nem ser verdadeiras. E aí a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, cuidado quando você receber uma informação. Olha, escutei falar que essa pessoa aí matou o Matusalém. Então, tome cuidado com essa passagem de forma, principalmente nas redes sociais. No WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp é perfeito para fazer isso. As pessoas recebem uma informação aí. Por exemplo, agora você pode colocar, chama-se deepfake. A deepfake você coloca a imagem da Solange no corpo de qualquer pessoa. Pode colocar a imagem do rosto da Solange dançando Britney Spears. Aí alguém vai dizer assim, mas é a Solange? Não, vocês veem isso na internet. Então, nesse caminho, nessa linha, as pessoas dão falsos testemunhos sobre outras. Há poucos dias uma irmã me perguntou assim, pastor, chegou até o meu conhecimento que uma pessoa muito querida do Senhor, conhecida da igreja, se separou. O senhor tem alguma informação sobre isso? Ela foi prudente. Ela foi absolutamente prudente. Eu falei, não tenho, não. Não estou sabendo que tenha essa informação. Essa pessoa, muito meu amigo, por sinal, não me comentou nada. Muito pelo contrário, falei com a esposa dele esses dias. Está perfeitamente bem, não falamos nada. Não, chegou uma informação, mas eu achei isso muito estranho. Então eu estou perguntando para o senhor, porque é uma pessoa que o senhor quer muito bem, a igreja também gosta muito dele. Então, já estava circulando, porque já chegou ao ouvido dessa irmã, que era uma irmã muito prudente, foi muito prudente, de que uma pessoa X tinha se separado. Então, mas imagine se essa pessoa que me fez essa pergunta fosse uma irmã imprudente e passasse informações para frente sem checar, sem conferir se era verdade ou não. O que aconteceria? Seria uma difamação. Então, cuidado, não podemos difamar a ninguém, não sejamos difamadores, nem sejam contendeiros. Tem gente que é contendeiro. O texto, altercadores, remete a uma pessoa que é contendeiro. Tem gente que encrenca com tudo. Não consegue relevar quase nada, para não falar nada. É bem verdade que tem dia que a gente está assim.
Não difame a ninguém, nem seja altercadores. Altercadores, repete, a uma pessoa contendeiro, encrenqueiro, encrenca com tudo faz contenda. Então não seja assim. Se compra algo e o negócio vem embalado de um jeito, arruma uma contenda. Se vem do outro, arruma outra contenda. Tudo é uma contenda. E até na igreja. Tem gente assim na igreja. Se você pede para levantar a mão, ela encrenca porque está cansada. Se pede para baixar a mão, ela encrenca porque deu cãibra. Eventos de festividade, a mesma coisa. Festas, a mesma coisa. Se escolhe a cor amarelo da contenda, se escolhe vermelho da contenda, se escolhe preto da contenda, se escolhe azul da contenda, de todo jeito da contenda. Tem gente que contende com tudo. Tem gente que passa no espelho, passa na frente do espelho, aí volta para brigar com o sujeito que está na frente, que está refletido no espelho. Não pode ser contendeiro. Então não seja contendeiro. Aí ele diz mais ainda, olha, mas seja cordatos, uma pessoa de bom relacionamento, seja uma pessoa que quando alguém chega até você, como ele diz assim, ó, seja uma pessoa que chega até você, conversa na sua simplicidade, na sua simplicidade, na sua sabedoria, não importa, conversa com as pessoas. Principalmente se ela quer resolver um problema, tenta resolver um problema. Se ela quer. Nós tivemos uma vizinha uma vez na igreja que era terrível, os irmãos se lembram. Aquela mulher era o cão chupando manga. Não, não, chupando manga não, manga é doce. Chupando limão. E limão estragado ainda, porque a mulher, nada para ela dar. Olhava para a gente com uma cara horrorosa, uma vontade de estrangular. Se você dava bom dia, não tinha razão para bom dia, boa tarde, não tinha razão para boa tarde, boa noite, não tinha razão para boa noite. Tem gente que é assim. Contendeiro. Não é? Não, aliás, você não consegue conversar nada com ela. Nada que você conversa dá certo. Aí ele diz assim, mais cordato, dando prova de toda a cortesia. Cortesia é sempre aquela ideia, remete sempre àquela ideia de você agradar alguém, de você trazer a pessoa para perto de você. É sempre esse sentido. Aí ele diz mais abaixo, verso 3. Pois nós também, outra hora, eram nécios. A gente andava pela rua aí como maluco. Como diz aqui, como um tolo, falando bobagem. Nós andávamos pelas ruas, éramos nécios, sem juízo. Aí ele diz assim, como desobediente, não obedecendo a nada e nem ninguém, desrespeitando a todos os limites, impostos, quer pelas autoridades, quer por nós mesmos. A gente andava por aí desgarrado, desobedientes, respeitando a todos os limites, como ele está colocando ali, ó. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Então, se quebrar uma vidraça dava prazer, quebrava o vidro. Se trazer essa semana quase que eu estraguei o prazer dos meninos, né? Eu estava passando por uma rua, aí os meninos estavam vindo da escola. Estavam vindo os meninos da escola. Aí eles foram lá na campainha da mulher, da casa, tocaram a campainha e saíram correndo. Tocaram a campainha e saíram correndo. Aí eu falei assim, eu vou esperar e eu vou contar quem foi. Mas aí eu me lembrei que eu também fazia, né?
Eles saíram correndo, os meninos tocaram a campainha, né? Tipo aquela apertada naquela apertada forte. Acho que tem um bocado de gente vermelho no rosto, com o vermelho no rosto aí, ó. É reflexo de o que será que é? Ah, aí eu tô aqui pensando, fiquei pensando, falei, será, né? Aí saíram correndo e tal, e se esconderam atrás dos carros. Eu falei assim, eu vou parar aqui, eu vou contar pra mulher que aqueles meninos estão correndo ali, ó. Talvez, mas eu falei, já pensou, me lembrei de que eu também fazia, né? Então deixa eles pra lá. A gente não andava assim? Não andava aprontando as coisas? Então, mas de toda forma é o que Paulo está dizendo, nós também outrora andávamos como gente assim. Aí ele diz ainda, aqui ó, verso 3, obedientes, esgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, vivendo em inveja, malícia e inveja. Tudo que a gente via, tudo que o sujeito vê, tudo que ele vê, tem maldade. Tem maldade em tudo. Certa vez, eu e a irmã Cida vínhamos para São Paulo atender o culto aqui. E aí, quando chegamos próximo do autódromo, lá passou por nós, ao contrário, no sentido contrário, andando pela calçada, ali naquele portão da, da, do autódromo, uma mulher totalmente nua. Você lembra dessa cena? Totalmente nua. Absolutamente nua. Totalmente, sem roupa nenhuma. E nós vínhamos nós estávamos no período da tarde, não era noite, era tarde. Eu me lembro, se me lembro bem. A primeira coisa que pode alguém pensar é dizer assim, mas uma mulher dessa, isso é uma sem vergonha ou qualquer coisa semelhante, mas eu fiz a seguinte pergunta, e se foi violentada? E se teve um surto psicótico? O pastor que pregou aqui, uma certa ocasião, depois de ter pregado, disse a mim assim, eu não posso mais, eu tenho que tomar um cuidado, tenho que trancar minha esposa em casa, trancar o portão, porque ela tá com crises, ele não falou exatamente que tipo de crise, mas se ela estiver na rua, de repente, ela começa a tirar a roupa. Ela estava sofrendo de uma doença psicológica, e é de demência, e essa doença fazia, de repente, em algum momento, ela fazer isso. Então tem gente que vê maldade em tudo. É malicioso. Tudo que você faz é recebido por essa pessoa como algo ruim. Paulo está dizendo que a gente não pode ser assim. Jesus também falou, se o teu olho for bom, tudo que você vê é bom. Se o teu olho for mal, tudo que você vê é mal. Como que você enxerga as coisas? Como você enxerga as pessoas? Como você enxerga os eventos que ocorrem ao seu redor? Paulo está dizendo que a gente precisa, não podemos ser maliciosos. Tem pessoas com más intenções que se aproximam de nós? Sim. Vão se aproximar de você pessoas mal intencionadas? Sim. Mas todas as pessoas que se aproximam de você serão mal intencionadas? Não. Tudo que se faz para você, para mim, porque a pessoa tem más intenções? Não. Obviamente que não. Então a gente precisa entender exatamente que não podemos ser malicioso. O crente tem um padrão, a Bíblia oferece um padrão de comportamento. E ainda diz o verso de número 3, odiosos e odiando uns aos outros.
não gosto desse irmão, não gosto dessa irmã, odeio esse, odeio aquele outro, odeio aquele outro, odeio aquele outro, odeio todo mundo, aí olha para o espelho e diz, odeio você também. Odioso, odiando a todos. E aqui eu abro um parêntese para vocês prestarem atenção numa parte da juventude. Uma parte da juventude não consegue, por exemplo, se relacionar com outras pessoas. Os irmãos precisam se atentar a isso também. Então ele diz aqui, ó, odiando tudo e sendo odiado, odiando-nos uns aos outros. Não gosto dessa pessoa, não gosto daquela, não gosto daquele outro, não gosto daquele irmão, não gosto daquele jovem, não gosto daquela menina, não gosto daquele menino, não gosto daquele obreiro, não gosto do pastor, não gosto do culto, eu não gosto da igreja, eu não gosto do dia, eu não gosto da noite, não gosto do sol, não gosto da lua, não gosto da estrela, eu não gosto do passarinho, eu não gosto de nada, não gosto de ninguém. Você gosta de você? Então não podemos ser assim. Paulo está dizendo, não devemos ser. E ele diz mais ainda. Ele diz mais ainda, no capítulo 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Nós éramos assim. Nós éramos pessoas que não tínhamos padrão, tínhamos uma linguagem ruim, não tínhamos, por exemplo, ordem, andávamos desordenados, não tínhamos cortesia, não éramos cordatos, éramos difamadores, nós éramos assim. Aí Paulo diz, depois de tudo isso, quando ele se manifestou, ele nos salvou. Aleluia. Que Paulo está dizendo que as pessoas que estão assim, que andam assim, estão perdidas. Eu era perdido, você era perdido, mas ele nos salvou. Aleluia. Nós somos livres, salvos por Jesus. E ele é o... Pastor, então qual é o modelo de cristão? O nosso modelo é Cristo. Devemos olhar para Cristo. Como ele viveu, devemos viver. Como ele falou, devemos falar. Como ele andou, devemos andar. Como ele abençoou, devemos abençoar. Como ele era, devemos ser. Ele é o nosso modelo. Glória ao Senhor. A vida dele, a forma dele, a simplicidade, o amor dele nos inspira. Você pode crer nisso? Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Então Paulo diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, não sou salvo porque eu quero. Minha linguagem não mudou porque eu quero. Minha forma de andar não mudou porque eu quero. A minha forma, a minha vida mudou porque ele me salvou. Ele me ofereceu um plano, eu aceitei. E esse plano, no plano de Deus, está dito assim: sua linguagem não serve, seu modo de andar não serve, seu modo de falar das pessoas não serve, seu modo de viver não serve. Eu vou pegar tudo isso, eu vou colocar para longe de você e te darei uma nova forma, nova linguagem, nova roupagem, nova vida, novo entendimento. Você quer? Eu disse eu quero. Então ele fez de mim um vaso novo, aleluia, e também de você. Então é por ele. E aí eu concluo dizendo que Paulo, olha o que ele fez, ou o que mais ele disse, melhor dizendo. Paulo diz o seguinte, versículo de número 5, não por obra de justiça, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador. Lavar regenerador. Ele me fez de novo.
fez-me pensar diferente, mudou a minha forma de pensar, mudou a minha forma de entender as pessoas, de visualizar as pessoas. Ele mudou, ele me refez outra vez. Isso é o Evangelho. O Evangelho faz com que a gente nasça de novo, regenerar, regenerar, gerar outra vez. É outro Vitor, é outro Adalberto, outra Cida, outra Mari, outro irmão, é outra pessoa, nasceu de novo. Aleluia. Tem o mesmo nome, é o mesmo nome, o mesmo corpo, mas é outra pessoa. Se lá atrás, desobediente, eu era servo do diabo, agora, nascido de novo, sou servo de Deus. Se 10 palavras da minha boca falada, 11 eram profanas, agora, nascido de novo, das 10 palavras, todas elas precisam glorificar e glorifica o nome do Senhor. Nova linguagem, novo entendimento, novas pessoas. Às vezes a irmã Cida fala assim para mim: você não percebeu, por exemplo, determinada situação? Eu disse não. Às vezes eu não quero ver, outras vezes eu vi e quero deixar de lado. Por quê, irmãos? Porque Cristo nos fez novamente. Tenho que perceber determinadas coisas? Sim, claro, como muitas vezes a irmã Cida me ajuda nessas questões. Mas, irmão, nós não podemos, agora nós somos benignos. A pessoa olha para a gente, chega até perto de nós, eu até sei que ela está interessada em algo, querendo me extorquir, querendo de alguma forma ganhar alguma coisa sobre mim. Sim, mas eu vejo sobre ela a presença de Deus e a bondade de Deus, que Deus pode usar a vida dessa pessoa e transformá-la. E aí Paulo diz o seguinte: mas como isso aconteceu? Ele diz assim: pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. É o Espírito Santo que muda a nossa vida. É o Espírito Santo que nos dá uma nova visão. É o Espírito Santo que nos renova. É o Espírito Santo que nos anima. É uma vida nova, guiada pelo Espírito Santo. Olha, irmão, lá atrás nós até podíamos, eu nunca fui, mas muitos irmãos talvez sim. Hoje, irmãos, hoje não, mas no passado sim, ao se levantar, queria saber o que diz o horóscopo. O que diz o horóscopo a seu respeito? Pois bem, hoje, como cristão, eu não preciso, nunca precisei, nunca gostei disso mesmo, mas eu nunca precisei, e mesmo se lá atrás eu tivesse precisado de alguma vez ou consultado sobre isso, eu nunca precisaria mais. Por quê? Porque eu já sou renovado pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos anima, é o Espírito de Deus que nos impulsiona, é o Espírito de Deus que nos conduz. Você pode glorificar o Senhor por isso? Esse é o padrão de Cristo, estabelecido por Cristo, que a igreja precisa vivenciar. Que Deus nos ajude nesta noite, amém, irmão? Que o Espírito de Deus nos ajude, que a gente arranque, que tire de nosso vocabulário todo palavrão, toda palavra, toda blasfêmia, toda difamação, todo comportamento que não agrada ao Senhor. Tudo isso vai embora da nossa vida e que venha sobre nós o Espírito de Deus e as palavras de Deus brote em nosso coração, que o nosso linguajar seja sadio e glorifique o nome do Senhor.